A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre estamos aprendendo sobre a terceira epístola de João. Uma epístola de capítulo único com 15 versículos que estamos tirando o aprendizado para minha e para a sua vida. E antes de a gente entrar na lição, antes de fazer tudo, não pula, eu quero ler um texto com você. Abre aí Lucas, capítulo de número 16, versículo 10, que eu devia ter lido com você desde a primeira aula. Então eu te peço perdão por não ter lido ele, mas a partir de agora vou ler sempre, ou pelo menos uma vez em cada lição, para que você entenda a responsabilidade de ser servo. O que é servir, o que é estar em servidão, o que é fazer com amor. Se eu não entender isso, não tem sentido nenhum eu como professor dar aula. E eu como aluno tenho que me espelhar nos professores que são servos. Abriu sua Bíblia? Livro de Lucas, capítulo 16, versículo de número 10, que diz assim a palavra de Deus. Assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Se você que diz que é servo e você abre a igreja porque o pastor pediu, você dá aula porque a igreja pediram para você dar aula, você prega porque pediram para que você pregasse, você limpa a igreja porque pediram para que você pregasse, você traz água para o púlpito porque pediram para que você trouxesse água, você cuida do som porque pediram para você cuidar do som, diz Jesus. Lucas 16, 10, você, eu, nós somos apenas servos inúteis. Porque quem trabalha para o reino não precisa de escala, não precisa ser pedido, não precisa ser mandado, simplesmente faz voluntariamente. Então, se você só faz o que lhe pede, mesmo que você faça tudo, Jesus chama o Tony de inútil. Guarda essa palavra. Quem vai dizer é você, se você é um servo útil ou inútil. Você faz tudo o que lhe pede ou você faz aquilo que as pessoas não pedem, mas você sabe o que tem que fazer? Tá bravo, professor? Não, hoje não. Eu só estou orientando. Só estou lendo o texto. E eu quero que vocês guardem isso. Leia na escola dominical e leve para a vida. Se você fizer somente o que lhe pede, vocês não fez mais do que a sua obrigação. E logo, você não fez por prazer. Você fez porque pediram. Porque quem tem prazer de fazer, faz sem ninguém pedir. Prova? Volta aí para o livro, para o capítulo de número 15 de Lucas. Alguém que servia por obrigação e não por amor. Alguém que servia não porque tinha prazer, mas porque se sentia como escravo em estar servindo. Que é isso, professor? É isso aí. Lucas, capítulo 15, você já conhece. Se você é professor, já sabe, quem sabe até de cor. A história das 3 parábolas, a dracma, a ovelha, a dracma e o filho pródigo. Mas olha o estilo de servo que serve por obrigação e não por amor. Por que você está falando isso? Porque a lição vai falar servindo com amor. Esse servo não servia por amor, servia por obrigação. E eu provo. Diz o texto. Mas respondeu ele e disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem que nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Esse aqui é o filho mais velho do filho pródigo. Ele não servia por alegria, ele não servia por amor, ele servia por obrigação. Eu sirvo a ti há tantos anos e nunca me desse. E o pai responde, o que era meu é teu.
temos direito, tu tem direito a tudo. Você serve por amor ou você serve por obrigação? É a lição de hoje. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, que nesse 4º trimestre eu achei que seria mamão com açúcar. Maria mole. Sabe aquela Maria mole, já comeu? É não. Tutano, que para comer vai ter que quebrar o osso, botar para ferver na panela de pressão para poder comer ele, porque não está fácil de tirar. E aprender a ser servo como Jesus quer, é só aí. Eita glória gloriosa! Bora para a nossa lição. E não esqueça, não faça somente o que lhe pede. Faça além do que lhe pede. Bora lá? Lição do número 3 será aplicada no dia 15 de outubro de 2023. Essa lição tem como título O Verdadeiro. Lembrando, né? Se tem uns aí que não é verdadeiro, por isso que não faz por amor. O verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Te lembra o quê? Jesus era servo que exercia os seus serviços com amor. Tá, glória. Verdade, texto áureo de hoje. Livro de João, terceira epístola de João, verso de número 6. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade ou do teu amor, aos quais se conduzireis como é digno para com Deus, bem fareis. Sabe o que João está dizendo? Olha, a igreja toda testifica que o que você faz é por amor. Você não se preocupa se é escala de intercessão, se é escala de diácono, se é escala de professor, se é escala de som, se é escala de músico, se é escala de pregar, se é escala de limpar, se é escala de ir, se é escala de vir, se é escala de visitar, não importa. A igreja testifica que você faz por amor. Que é isso, gente? Você faz por amor ou faz por obrigação, como o irmão do filho pródigo? Toma água, irmão. Toma água. Verdade aplicada de hoje. Escuta isso aqui. Como discípulo de Cristo, busquemos abundar em amor, pois nos últimos dias são marcados pelo egoísmo e a indiferença. Marca aí que nesses últimos dias o que está prevalecendo é egoísmo e indiferença. Se eu não estiver escalado, eu não vou. Vai ser batido muito assim. Então, se você não só faz porque está escalado, então você não faz por amor. Porque quem faz por amor faz porque precisa ser feito. Tá, Jesus, ajuda-me nessas lições. O objetivo nos diz assim: mostrar o poder do amor. Segundo, ressaltar que o amor é o maior bem. Terceiro, ensinar que sem amor não existe discipulado. Não dá, irmão, ir para a rua e evangelizar, e pregar, vir para um canal, se dedicar. Se não for por amor, dá não, irmão. Tem que ser por amor. Nosso texto de referência de hoje se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo número 4. Está na descrição do vídeo, se você quiser acompanhar, se não tem a revista, tá bom? Nos diz assim o texto: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse caridade, amor, né? Nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora,
é benigna, a caridade não inveja, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Você sabia que tem gente soberba até porque ama? O meu amor é incrível, eu amo as pessoas, eu amo as pessoas de uma maneira inacreditável, eu amo mais do que as pessoas me amam, eu me dou em amor. Soberba. Logo, esse amor é falso. Faz porque quer ser visto que está amando. Meu Deus, que é isso, professor? Eu não. É o pastor Alex, não é isso o nome dele? É Alex Melo. Menino, me indicaram um livro, A Família Quirino. Deus abençoe a vida de vocês. Família Quirino, completo para não faltar nome. Família Quirino, completa. Que sábado passado eu estive aí confraternizando com eles. Me indicaram um livro desse pastor aqui, ó. Pastor Alex, o nosso comentarista da revista Alex Melo. Como ser abelha no mundo de moscas. Menino, não conheço. Mas o que eles me falaram é que esse livro é prateleira de cima. Como ser abelha no mundo de moscas. A abelha não posa em todo lugar. Escolhe lugar próprio para poder pousar e ali gerar o seu mel. Mosca para ela tanto faz, sujeira ou limpo. Eu quero ler esse livro. Foi indicação da família Quirino. O meu abraço e o registro aqui. Compra livros assim, irmão, que possa acrescentar. E é do comentarista da revista, tá bom? Não é um livro aleatório, não. É do próprio comentarista. Nosso hino sugerido, 35, 277, 430. Se você sabe, você canta e engrandece o nome do Senhor. Motivo de oração de hoje. Ore para que o amor de Deus seja manifesto na vida e no ministério dos líderes. É isso aí. Primeiro tem que começar com a liderança. Ah, professor, meu líder não ama, então tem que começar por ele. Só que não queira cobrar só você da liderança. A liderança pode errar, mas não quer dizer que você vai cometer o erro. Mas a nossa oração é para a liderança. Por quê? Porque ela é o exemplo. Então, que a liderança lidere em amor. Vamos orar? E nessa oração, aproveita para entregar a vida à nação, melhor dizendo, de Israel, que está vivendo esse conflito. Então vamos orar também para os líderes do nosso tempo exercer o seu ministério de serviço em amor e apresentar Israel, que está vivendo esse momento de guerra, para que Deus venha solucionar da melhor maneira possível. Tá bom? Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade concedida de estar na Tua presença mais uma vez, a terceira aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor abençoe o pastor Alex Melo, que é o escritor e comentarista desta revista. Pedimos a Ti que todos os líderes manifestem, Senhor, o seu ministério com base no amor. Que o amor seja a marca registrada de todos os líderes, não somente de pastores, mas líderes de departamento no geral. Aproveito também essa oportunidade e apresento a Ti mesmo o Teu povo, a nação de Israel, para que Tu venha com a Tua paz, para que Tu venha com a Tua proteção, para que Tu venha com o Teu cuidado, para quanto menos pessoas, Senhor, se ferir, se machucar ou até perder a vida, eu creio que é o Teu desejo. Então que Tu venha trazer a paz que Israel precisa, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bora para a nossa lição, propriamente dita. Foi esse tempo de esclarecimento e eu quero fazer algo. Uma irmã comentou bem assim para mim: se cada pessoa que assistisse sua aula doasse um valor, eu vou arredondar, minha irmã. Se você me fizesse um Pix de R$1, o canal estaria muito melhor, avançado. Num celular, não seria um Tectoy, o ON que eu gravo, precisaria de um celular um pouco melhor, de um computador, de uma câmera, enfim, de subsídios materiais para o canal. Então, se você quiser fazer um Pix de R$1, olha para mim, irmãos, estou falando R$1, pode? Pode. Eu vou deixar, faz tempo que eu não deixo, vou deixar o Pix do canal aqui para você. Mas se você quer saber, vou ler para você o Pix do canal. para o cotidiano @gmail.com.
pix@picpay.com. Faça um pix de R$1. Olha só o que eu estou pedindo para você. R$1. Você faz um pix aí e você abençoa. Se todos que foram assistir essa aula me fizer um pix de R$1 para que eu invista no canal, o canal Bíblia para o Cotidiano poderá alcançar mais e mais pessoas. Você sabia que está faltando 70 pessoas? 70. Para a gente atingir a marca de 9.000 inscritos? Você não é inscrito? Se inscreve. Se você não quer fazer o pix de R$1, se inscreve no canal para que a gente chegue a 9.000 inscritos. Ainda falta 70 pessoas. Conto com a sua ajuda, seja ela se inscrevendo, seja ela orando, ou seja ela fazendo um pix de R$1. Faz aí, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Introdução. O apóstolo João adverte que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Menino, aqui João bate com força. Com força, com força, com força. Aquele que diz que conhece a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Não tem curva, irmão. Essa revista, eu estou te falando, eu achei que era um negócio mais leve. Menino, vem não. Você diz que ama, aliás, você diz que conhece a Deus e não ama o seu próximo. Você não conhece a Deus, você não sabe quem é Deus. É João, 1 João 4:8. É forte demais. Ele não apenas somente ama, ele é o próprio amor. Esta é a sua natureza. Por isso, seu filho também devem amar. Seus filhos, quem? Nós. Bora já para a Bíblia. Abre aí, João, primeira epístola de João, primeiro capítulo 4. Isso, primeira epístola de João, capítulo 4, o verso é o 8, que está aqui, ó. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe, foi o saudoso Davi Miranda, Igreja Pentecostal, Deus é amor. Tá aí, ó. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora aí mesmo, esse foi o versículo 8, bora para o versículo de número 20. Se alguém diz, aqui é forte, irmão. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aí você fala, é mais fácil amar a Deus. Não. É mais fácil você amar a imagem e semelhança de Deus. Professor, tem alguns atribulados, é por isso que tem que amar, para que eles venham conhecer o verdadeiro Deus. Se tem alguém que é perturbado e perturba o bem-estar, é essa pessoa que tem que ser amada para que ela conheça a Deus. Porque se ela não conhece a Deus, ela é perturbada, porque é impossível, diz a palavra de Deus, conhecer Deus e aborrecer o seu irmão. Tem alguém perturbando você? Saiba que essa pessoa não conhece Deus. Eita, professor. Eu conheço alguns também que não amam a Deus porque é perturbado. Cuidado, para que o perturbado não seja você, dizendo que ama a Deus, mas perturba a paz do irmão. Aqui mesmo, de vez em quando, aparecem uns que dizem que são crentes, professores, superintendente, mas vem me perturbar, dizendo que eu falo demais, que eu fujo do assunto demais, que eu falo isso demais. E ainda diz que me ama? Ama não, irmão. Se me amasse, você diz, professor, às vezes o senhor foge, mas é a sua característica, né? Deus lhe fez assim, né? Deus abençoe. Mas não, perturba. Você não conhece a Deus. Eita, menino do céu, como diz... Jesus, bora para a lição. Bora. Ponto 1. O amor de Deus. João mostra que o amor é mais do que um sentimento, é uma pessoa. Deus, nele reside toda benevolência. Salmo 136. Misericórdia, Lucas 1:50. Perdão, Malaquias 3:18. O termo usado em 1 João 4:8 para amor é ágape,
do grego, o mesmo que Paulo utiliza em 1 Coríntios capítulo 13, onde diz que esse amor deve mover o uso de qualquer dom ministerial e o cultivo da piedade humana, bem como está acima dos propósitos, interesses. Esse tipo de amor nos faz servir aos nossos irmãos. Gálatas, capítulo 5, verso 14, manifestando bondade, misericórdia e perdão, como o Senhor fez conosco. Ele fez comigo e eu tenho que fazer com o outro. Então não adianta, irmão. Aprender a servir em amor é saber que eu era inimigo, como diz Paulo, inimigo de Cristo. Então que eu tenha que amar os atribulados, porque Cristo me amou quando eu era atribulado. Por isso que temos que continuar nesse amor. E o pastor Alex Melo colocou algo bem interessante, e eu e a Rose já falamos isso há muito tempo. Amor não é sentimento, amor é mandamento. Você decide não querer amar, você não sente em amar. Tá, glória. Gloriosa. Vocês não sabem. Ele vai ver e vai me contar. Meu pastor Eli agora está me encontrando falando glória gloriosa. Eita, tá pegando esse negócio de glória gloriosa aí, hein? Vou fazer uma camiseta, vocês vão ver. 1.1. Fruto do Espírito. Você sabia que amor é fruto do Espírito? E aí tem um ensino sensacional. Fruto do Espírito é um só, mas existe 9 características. Então aprenda aqui, se você já não sabe, que eu vou te falar. Quando você aceita Cristo, é batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, dentro de você já está as 9 características dentro de você. E dentro dela tem um amor. Então, se você diz que não ama como Cristo ama, você pode dizer, afirmar, que você não tem o fruto do Espírito em você. Porque quem tem o fruto do Espírito tem que ter a característica do amor. Segura aí onde você estiver. Em Gálatas 5:22, o amor ágape aparece como fruto do Espírito, ou seja, é um amor divino produzido pela terceira pessoa da Trindade. Sendo assim, podemos adquirir este amor e manifestá-lo graciosamente quando estamos em Jesus. Se é que estamos em Jesus, aí produziremos o fruto do Espírito. João capítulo 15. Eu estou em vós e vós em mim. Versículo 5, para facilitar para você. O fruto do Espírito vem do grego karpos. Alguns significados são aquele que se origina ou vem de algo, ou aquilo que é produzido pela energia inerente de um organismo vivo. Os filhos de Deus só podem produzir o que vem dele. Marca isso aí, menino. Deixa passar não. Tá aqui, ó. Os filhos de Deus, eu, você, nós, só podem produzir o que vem dele. O quê? Dele quem? Deus. Dele o quê? Amor. É desse jeito. A característica do amor está implantada em nós, porque Cristo está em nós. João 15. E eu aprendo a amar porque Deus me amou. E se eu sou filho dele, eu amo na mesma proporção. Eita, que aula, hein, irmãos? Jesus. 1.2. Jamais acaba. Falei. O amor não é sentimento para acabar. O amor é decisão. Então você não decide, você não sente que acabou. Você decide que quer acabar, dizer que não existe. Não acaba o amor. Não acaba, porque não é sentimento, é mandamento. Você desiste de obedecer. Deus é eterno. Sendo assim, o amor de Deus não pode ter fim. Paulo destaca essa característica de amor divino ao dizer que ele nunca perece, que é a nossa leitura, 1 Coríntios capítulo 13, o verso de número 8. Isso significa que não há o que possa nos tirar do coração de Deus, como Paulo mesmo nos mostra em Romanos capítulo 8, 35.
Quem nos separará do amor de Cristo? Que pergunta linda, hein? Quem? Eu quero saber é quem nos separará do amor de Cristo. Aí Paulo sai alistando: altura, profundidade, futuro, presente, fome, peste, guerra, indo, vindo, espada ou qualquer outra criatura. Ninguém, nada pode nos separar do amor de Cristo. Meu Deus, que maravilha, hein? O salmista deixa essa ideia clara ao repetir 26 vezes, porque o seu amor dura para sempre. Ah, esse salmo é lindo, né? Porque o seu amor dura para sempre. E livrou Israel, porque seu amor dura para sempre. E queimou os carros de fogo de Faraó, porque ama para sempre. Porque livrou com mão forte, porque seu amor dura para sempre. É simplesmente lindo. 26 vezes dizendo: porque o seu amor dura para sempre. O amor de Deus também é traduzido por misericórdia, termos que do latim composto por miseris, sentir piedade, sentir compaixão, mais cor, coração, né? Mais cor, coração. Quando Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, 22. Porque a sua misericórdia não tem fim. Pode ser traduzido amor por misericórdia. Então, o amor de Deus não tem fim. O que falta é eu, você, nós como discípulo anunciar isso para o mundo. Que o amor dele é um amor misericordioso por mim e por você, por minha vida e pela sua vida e a vida de todos eles. Entendemos a eternidade do amor de Deus. João 15, Jesus deixou um mandamento que seus discípulos amassem uns aos outros como ele ama a todos. Mais uma vez, João 15. Quer ter a lição de casa? Leia João, capítulo número 15. E lembra que o escritor aqui acabou de colocar? Mandamento. Amar é mandamento. Temos que amar. E falou que é esta característica do fruto do Espírito que deve permanecer. Bora ler um pouquinho? João, capítulo de número 15. Bora, é escola bíblica dominical, precisamos folhear Bíblia, ler Bíblia, meditar na Bíblia. João, capítulo de número 15. Ele fala quais versículos? Do 12, vamos ler do 12 ao 16? Bora! Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E todo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se amardes, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, amor não é sentimento. Amor é mandamento. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro igual, Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, é a prova que é mandamento e não um sentimento. Amem, professores, amem, alunos, porque isso é mandamento e isso diz que você é filho de Deus. Eita glória! Vamos para o nosso ponto. Aqui continua, o pastor continua dizendo aqui assim, ó. Quando Paulo fala sobre o amor, ele diz que os dons cessarão e o conhecimento desaparecerá, mas o amor permanecerá, jamais acabará. O verbo acabar é kiputus, que significa desmoronar, perecer, cair, sem força, estar sem vigor. Então, o amor de Deus que Ele entregou a nós e pede que entreguemos aos nossos irmãos deverá ter essa qualidade,
não ser temporário, não ser condicional, não ser débil. Que é isso, professor Alex Melo? Tá aí. Um amor que não desmorona, um amor que não cai, um amor que não é sem vigor. Eita glória! 1.3 Destinado a todos. Vamos lá, ó. Fruto, falamos. É um fruto, tá aí em você se você estiver em Cristo. Como eu sei que você está em Cristo, então o amor tá aí. Jamais acaba, é fato. Para acabar o amor tem que acabar Deus. Se Deus é eterno, seu amor também é eterno. Que é isso, Jesus. E agora, para quem é? Para todos. Até aqueles que ainda não entendem que são amados por Deus. Gaio amava aos irmãos e aos estrangeiros, deixando este amor visível por suas atitudes, como de recebê-los e cuidar deles. Isso era claro para a igreja. Terceira epístola de João, a igreja sabia isso, nós lemos texto áureo. A igreja via isso em Gaio. Será que pode ver isso em você? Tem que ver. Como deve ser? Em João 13,35, um discípulo de Cristo que não ama a todos não conhecem a Deus. Já lemos João 1, epístola, né? Epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8. Que ama indistintamente. A força de um verdadeiro discípulo não está na função que ocupa, mas no amor que demonstra sem acepção. Nem precisa dizer que eu vou marcar isso aqui, né? A força verdadeira do discípulo não está na função que ele ocupa. Não é porque você é presbítero, evangelista, pastor, diácono, cooperador, missionário, apóstolo, reverendo, bispo, que vai determinar o seu amor. O seu amor vai determinar se você ama sem acepção, tanto os de dentro quanto os de fora. Certo? É isso que nós temos que entender. O pastor Alex Melo continua. Devemos amar a todos. O bom discípulo, para alcançar o êxito ministerial, precisa ser exemplo dos fiéis. O exemplo é o mais valioso tesouro de um discipulador. É de vital importância que todo discípulo de Cristo viva o que valoriza, pois ações falam mais do que palavra. Olha só, ações valem mais do que palavra. Pastor Gerson Elias disse assim: sem o amor, a soberba torna-se inevitável e um poder, uma força monstruosa e destruidora. As duas únicas condições em que um homem não se rende à fascinação do poder são quando ele se mantém crucificado com Cristo, morrendo para si mesmo a cada dia, ou quando se encontra no caixão. Infelizmente, muitos amam o poder, mas não têm o poder de amar. Pô! Que é isso, gente? Que é isso? Meu Deus! Gente do céu! Infelizmente, muitos amam o poder, mas não têm o poder de amar. Ô irmão, se tu não fica com vontade de chorar com um negócio desse, tu precisa ser cheio do Espírito Santo. Meu Deus. Muitos amam o poder, mas não têm o poder de amar. Não é discípulo, não. Não é, não. Lição difícil. Ponto 2. O dom do amor. Você tem o dom do amor? Busque-o, porque ele é fruto. Mas também é dom. Também é mandamento. Eita, o amor é a base. Eita
Eita Jesus, bora ler o texto, ó. O termo dom em grego é doreia, que significa dádiva, presente. O maior presente que o homem recebeu foi Jesus. João diz que o Filho de Deus foi dado de presente ao mundo por um amor divino cuja decisão é indefinida, sendo descrita como de tal maneira, ou seja, não tem explicação. E eu gosto de dizer um ditado que eu escutava da minha avó, que ela pode ter escutado de outras pessoas. Quem quer dar, não pergunta, você quer. Quem quer dar, diz, eu trouxe para você. Toma, é seu. Eu estou te dando. Por isso que o amor de Deus é de tal maneira, sem precedente, não tem palavra humana que descreva. Por quê? Porque ele não perguntou se o Tony queria. Ele não perguntou se você, superintendente, queria. Você, aluno, ele não perguntou. Pastores, ele não perguntou ao mundo, vocês querem o amor que eu tenho para oferecer? Ele disse, eu dou o amor para vocês. Eu estou dando. Muitos não querem, mas não vai dizer, Deus não me amou. Deus vai dizer, eu amei e dei sem que você pedisse, porque eu tinha intenção de dar e não perguntar se você queria. Tá, glória gloriosa. Isso é uma mensagem completa de domingo, Jesus. Bora. Jesus é esse dom, o presente do amor de Deus que recebemos sem merecer. Sua missão foi nos resgatar do pecado e da morte, demonstrando o amor do Pai. João 3,16, né? Que Deus deu, não ofereceu, Ele deu. Então, se você ainda não recebeu ou não quis receber, esse amor é seu, Ele já te deu, só precisa tomar posse. E nós, como discipuladores, temos que ensinar isso para a nossa classe, para o evangelismo fora da nossa igreja, que Deus já deu, Ele não vai dar, já foi, irmão, já é teu, é só tomar posse. 2.1 Liberta o homem do pecado. O quê? O amor nos faz ficar liberto do pecado. O amor de Deus foi a razão para que o pecador recebesse um presente diretamente do céu. Jesus, ele foi prometido tão logo houve a queda do Éden. Gênesis capítulo 15, verso 3. Deus dizendo assim, eu vou dar o meu filho. Um virá, pisará a cabeça da serpente. Ele será a semente que vai trazer redenção, não para um povo, mas para o mundo. Promessa de Gênesis 3,15 foi cumprida lá nos evangelhos de João, Marcos, Lucas e Marcos, para que até hoje pudéssemos dizer que esse amor nos alcançou. Tem até um louvor, né? Que amor é esse? Que amor é esse? É o amor de Deus. E a promessa salvadora foi cumprida com o anúncio do anjo à jovem Maria. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Jesus subiu a uma cruz para nós não descermos ao inferno. Meu Deus. Tá fácil para você dar essa aula, irmão? Coloca para mim aí. Tá fácil, professor. Você que tá mole. Põe para mim aí. Põe no comentário, professor, tá fácil. Você que tá mole. Põe para mim aí. Pode colocar. Eu aceito você dizer que eu tô mole. Tá fácil para você essa aula, irmão? Para mim tá não. Confessando, para mim não tá não. Tá fácil para você? Pode colocar. Tá fácil, professor. O senhor que é mole. Pode colocar que eu não vou apagar o seu comentário. Eu vou dizer, amém, meu irmão. Eu preciso ser mais crente. Comenta aí. Se está fácil para você aplicar essa lição, aprender dessa lição. Menino, olha isso aqui. Jesus subiu em uma cruz para nós não descermos ao inferno. Que é isso, hein? A melhor definição de amor não está nos dicionários. Está no Calvário. O que fala o dicionário sobre amor?
Sabe o que o pastor Alex Melo está dizendo? Esquece, apaga, rasga, cobre, deleta. A melhor definição de amor se encontra no Calvário. Que é isso, gente? Isso aqui não é aula não, isso aqui é pregação de domingo. Meu Deus! Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, ou seja, cegos para a santidade. Não há pecado significante, todos os deslizes moral afeta a relação entre o homem e Deus e deixa uma névoa no caráter. Por isso, todo pecador, sem exceção, precisa desesperadamente de Jesus. E Corinthém, uma missionária holandesa que salvou a vida de centenas de judeus, não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Foi conversando com uma samaritana em um poço que Jesus se declarou como presente de Deus pelos pecadores. Se tu conhecesse o dom de Deus, se tu conhecesse o presente de Deus, se tu conhecesse o que Deus está te oferecendo, pecador, e sem exceção, irmãos, aprenda uma coisa: você não é pecador. Que é isso, professor? Você não é pecador. Não, professor, eu peco. Veja bem, você não é pecador. Pecador é um estado contínuo. Cometer pecado, sim. Ser pecador, não. Se você é pecador, você vai para o inferno. Não tem salvação para os pecadores que não confessam o seu pecado, que não reconhece, que não pede perdão. Não adianta dizer assim: eu reconheço que eu sou pecador. Quer Jesus? Não, vai para o inferno mesmo reconhecendo que é pecador. Está entendendo, irmão? A gente tem que tirar algumas frases de dentro das nossas igrejas. Nós somos pecadores? É não, senão todo mundo vai para o inferno, porque no céu não entra pecador. Você comete pecado. Ser e cometer são discrepância total. Ser é fazer consciente, querendo fazer e gostando de fazer e querendo permanecer fazendo. Então, se você diz que é pregador, professor, seja lá o que for dentro da igreja e diz: eu sou pecador, você está dizendo para o mundo: eu gosto de pecar, eu prefiro pecar, eu quero continuar pecando, eu amo pecar. Você não é pecador. Você comete pecado. Pelo amor de Deus. E se você é pecador, arrependa-se. Põe aí no comentário: eu quero aceitar Jesus agora, porque eu sou pecador. E você não é. Deus já morreu pelos seus pecados. Você comete um pecado. Você não está isento de cometer um pecado, mas você não pode ser um pecador, porque pecadores vão para o inferno. E você foi liberto, foi comprado por um alto preço. Eita Jesus, deixa eu terminar essa aula, não vai terminar hoje não. Meu Deus do céu, tá parecendo a aula do pastor Júlio do Boa Semente. Fui ver a aula dele, foi quase 2 horas de aula. Irmão, tô te falando, irmão. Se tá fácil para você, coloca aí, tá fácil, professor. Porque para mim não tá. 2.2 constrange o homem à santidade. Eu ouvi uma frase hoje, parando as arestas, né, da minha lição, do Hernandes Dias Lopes. Amor sem santidade não é amor. Se você ama, você se santifica. Que é isso, Hernandes Dias Lopes? Vamos lá. Paulo diz que o amor de Deus constrange o homem. Irmão, só quem não fica constrangido, deixa eu respirar que eu não quero chorar, com o amor de Deus é quem nunca se entregou a esse amor. Não quero chorar. Quem não fica constrangido com o amor de Deus é quem nunca experimentou esse amor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14.
Etimologicamente, a palavra constranger no grego significa pressionar por todos os lados. E no latim, apertar, ligar, estar fortemente unido. Irmão, é um amor tão grande, mas tão grande que ele nos aperta. Você já abraçou uma pessoa que você fica constrangido com a força do abraço da pessoa por você? Você quer se desvencilhar dos braços dela, mas ela te abraça com a maneira... Ela não quer saber se você está sujo, se você está fedendo, qual o seu problema. Ela te abraça que você fica constrangida porque ela está cheirosa, ela está bem vestida, ela está limpa e você está todo sujo. E ela te abraça que você fica constrangido pela pureza dela, pelo cheiro dela, pela roupa limpa dela e você todo sujo e você fica constrangido. É mais ou menos isso. Você sentiu o abraço de Deus de uma maneira tão grande que você diz: eu estou sujo. Eu não sou pecador, mas eu cometi um pecado hoje. Eu não sou pecador, mas eu deslizei hoje. E Jesus diz: vem que eu quero te abraçar. Jesus: não, eu vou te contaminar com a minha sujeira. E Jesus fala bem assim para você e para mim: não é a sua sujeira que me contamina, é a minha santidade que te purifica. Tem muitos que não querem voltar para casa porque se dizem que está sujo e acha que vai contaminar. Deixa eu te falar uma coisa, filho pródigo. Vocês que estão fora, você não contamina quem está dentro. Quem está dentro tem o poder do sangue para purificá-lo. É por isso que Paulo diz que o amor dele me constrange, me deixa sem jeito. E meu pastor Ricardo Zé Santana dizia que 90% das pessoas que estão lá fora não voltam para dentro porque fica constrangido, achando que não serão abraçados porque estão sujos. E nós, como discipuladores, temos que abraçar os sujos, os pecadores, para mostrar para eles que a santidade que tem em nós pode purificar eles. Eita glória! Assim entendemos que se trata de um amor dado a nós para nos proteger, corrigir e nos fazer viver em novidade de vida, porque o passado do pecado ficou para trás. Esquece, irmão. Confessa e deixa. Diótrefes não apresentava transformação de caráter. Suas acusações feitas contra João não era apenas tolice sem base, mas premeditadamente maliciosas e malignas. Por não praticar o amor em vez de produzir o caráter de Deus, ele manifestou a face de Satanás. Que é isso, hein? E estava dentro da igreja. Vou ler de novo para você. Estava dentro da igreja. Por não praticar o amor em vez de produzir o caráter de Deus, ele manifestava a face de Satanás. Não tem opção. Ou você manifesta o caráter de Cristo amando, ou vai manifestar a face de Satanás dizendo apenas que ama, sem mostrar o seu amor. Receba o presente. O perdão de Deus deve mudar a perspectiva que temos da nossa própria vida, mas isso não ocorre com Diótrefes, pois era insensível. O dom de Deus nos faz santos e irrepreensíveis e precisamos permanecer assim. Só existe mudança verdadeira mediante arrependimento genuíno. O arrependimento autêntico, ao abandono das velhas práticas, o amor nos constrange
à santidade e essa conduta deve ser manifestada por todos aqueles que é chamado por Deus. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo, diz Tozen. Santos sem santidade é a tragédia. Eu digo que sou santo, mas não me santifico. Não tem lógica. Eu tenho que ser santo e me santificar. 2.3 ordena-nos a amar. Bora ver? É por causa do amor que devemos amar, porque o amor procede de Deus. Está entendendo aí? Parece redundante. Preste atenção nos detalhes, meu irmão. É por causa do amor que devemos amar, porque o amor pertence a Deus. 1 João 4, 7. Paulo termina 1 Coríntios capítulo 13 dizendo que apenas a fé, a esperança e o amor permanecerão, mas o maior deste é o amor. Jesus diz que depois de amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar ao nosso próximo. Há uma ordem divina para amar e a todos os discípulos de Cristo não resta outra opção, pois como Cristo amou, devemos amar dando a vida pelas suas ovelhas. Foi o amor manifesto por Gaio e Demétrio que chamou a atenção do apóstolo João, em contraste com a atitude desleixada de Diótrefes, que só pensava em si mesmo. Nós precisamos entender que dentro das nossas igrejas pode até ter os Diótrefes, para que os Gaios e os Demétrios se manifestem. Me traz à memória agora um texto que quero ler com vocês. A leitura que nós fazemos de nossa ceia. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 19. Por que tem que ter os Diótrefes dentro da nossa igreja? Não, professor, Deus o livra. Não, que tenha. Porque Paulo diz que é bom que tenha. Na leitura da ceia. Eu estou assim que a voz já foi embora. Eu quero me doar, irmão. Eu estou aprendendo com Paulo. Já tinha aprendido. Eu estou igualzinho Paulo, irmão. Eu quero me gastar e deixar ser gasto pelo Evangelho. 1 Coríntios capítulo 11, verso 19. E até importa que haja entre vós heresias. Que é isso, Paulo? Você está louco? Como é que você vai dizer que é bom, importa, é necessário que tenha heresia dentro das Assembleias de Deus, Ministério do Madureira, Jardim Namar? Não, Paulo. Você está louco, Paulo? Está na Bíblia, irmão. Se não tivesse, a gente podia dizer isso que eu disse, que Paulo era um louco. Mas olha o fim da frase. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. O problema não são os hereges. O problema é o Tony que não se manifesta contra ele. O problema não é os hereges. É a família Quirino que não se manifesta dentro da congregação. O problema não é os hereges, é o pastor Eli que me acompanha que não se manifesta entre eles. Não estou dizendo que nenhum de vocês, nem eu, se fica calado. Eu estou dizendo que nós temos que continuar. E quanto mais herege se levantar, mais nós se levantamos. Quanto mais herege se levantar, mais nós vamos nos falar. Diz aí alguém que eu não lembro quem. O que me assusta não é os gritos dos perversos, é o silêncio dos que se dizem santos. Que tenha heresia, mas que o meu pastor se levante, que eu me levante, que a família Quirino se levante, que todos os professores se levante. Quando um herege ofender a palavra de Deus, que se levante e diga, está errado. Vai escandalizar, é melhor um povo se escandalizar por uma correção do que um povo ir para o inferno. Pronto, falei.
Tem muitos pastores que disseram para mim, eu disse, pastor, por que o senhor não toma o microfone? A igreja vai ficar escandalizada, mas vai para o inferno escandalizada? Ah, olhou para mim. Você prefere que a igreja vá para o inferno escandalizada, vá para o inferno, ou fique escandalizada porque o senhor tomou tomou o microfone da mão de um pregador herege? Não estou falando de erro. Eu sou passivo a erro. Você é passivo a erro. Heresias, mentiras. Fala em cima do púlpito e o pastor sabe e não repreende. Porque se um pastor começar a tomar microfone desses malditos, porque Paulo chama de maldito, se o pastor começar a tomar microfone, a fama daquela igreja vai ser igual aos bereanos. Volta semana que vem, mas porque nós vamos estudar a palavra e se for, nós vamos ver se é verdade ou não. Vai se espalhar a fama e vai dizer naquela igreja, dá para pregar qualquer coisa não. Porque lá o pastor toma o microfone e a igreja ainda bate palma. Você prefere a sua igreja escandalizada porque você tomou o microfone de um herege ou deixando um herege mandando a igreja que está na sua responsabilidade para o inferno? Professores, nós podemos errar e vamos errar, não tenha dúvida disso. Mas uma coisa é eu errar, outra coisa é eu trazer heresia para dentro da igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. E bora continuar. Eu quero ler a parte azul. Você está vendo, prestando atenção, professores, que eu já estou no 2.3 e ainda estou lendo as partes em azul? Porque não é comentário de fora, é o comentário do próprio professor. Então ele não está usando subsídio de fora, ele está usando o que Deus lhe deu e eu estou lendo, mesmo ele usando missionários, outras pessoas comentando, como agora John Wesley. Veja o comentário. Quem ama como Deus ordenou, mostra obediência a ele. O pregador das ruas, John Wesley, disse, faça tudo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, e todas as pessoas que puder, enquanto puder. Eis um clássico exemplo do amor manifesto. É toda hora. Eu faço devocional, eu uso a minha plataforma do YouTube com o meu canal Café com Deus Pai 7:30. Escola Bíblica Dominical, somente eu, 2 aulas por semana. A da Central Gospel e da Editora Betel que você está vendo. O pastor Alex, ele faz o da editora CPAD. Já passou por aqui o pastor Urandi. Faço o Salmo da Noite. E ainda queria ser mantido pelo canal, pela plataforma, pelo YouTube, por vocês serem os meus patrocinadores, me doando R$1 por dia, eu largo meu emprego e sirvo somente a Deus, ainda vou fazer ainda vou fazer o clamor do meio-dia. Ensino completamente, porque é o meio que eu tenho, foi isso aqui que Deus me deu para que eu possa proclamar a sua honra, a sua glória e a sua majestade. Então, o John Wesley, ele disse, eu vou repetir para você. Então, aproveite, eu tenho essa capacidade da comunicação, eu tenho que usá-la. Com pouco recurso, mas isso não é desculpa. Olha só, faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. Então, enquanto eu puder, tiver oportunidade de falar, está eu falando, seja aqui, seja na rua, na escola, seja onde for, faça. É um chamado de Deus para mim e para você. Agora chegamos no ponto 3. E hoje eu estou com pressa nenhuma, porque eu estou vivendo o verdadeiro amor, de servir por amor. Ponto 3. Manifestação ou manifestações de amor. Como é que você manifesta o seu amor? Muitos manifestam dando aula. Outros manifestam pregando nas ruas. Outros manifestam entregando folheto. Outros manifestam vindo na rede social. Tem diversos canais além do meu.
não somente de escola bíblica dominical, de devocional, mas de pregação. Cada um manifesta o amor da maneira do qual Deus o chamou. Mas o que importa é manifestar esse amor. O texto de John Wesley: em todo lugar, todo tempo, como você puder. E eu sei que muitos nunca terão a coragem de ir para frente de uma câmera para ministrar. Então patrocine pessoas que queiram. Patrocine pessoas que têm essa coragem. Compartilhe mensagens cristocêntricas. Compartilhe nas redes sociais nos grupos de família, para que a palavra de Deus chegue para mais pessoas. Qual é a manifestação de amor que você demonstra em obediência? Quem diz é você. O texto aqui do nosso pastor Alex Melo diz assim: João exalta a atitude de amor manifesto por Gaio, que servia como testemunho perante aquela igreja local. Essa verdade diz respeito ao próprio Deus para conosco, que é João 3,16, né? Ao enviar seu Filho para entregar a vida por amor dos homens, sem exceção, todos nós, foi entregue. Você sabe de cor João 3,16? Eu não sei quem está me vendo, então eu tenho que ler, para que eles saibam o que está na palavra de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer ter vida eterna? Aceite o amor que Deus te deu. Jesus Cristo. 3.1. Discipulando em amor. Você discipula por amor? Você tem discipulado em amor? Olha só, o discipulador precisa amar seus discípulos, ensinando a zelar pelo rebanho de Cristo. Hebreus 13:17. É necessário conduzir os discípulos no caminho de Cristo. Paulo diz que sem amor nada mais importa. Nada mais importa se você não fizer por amor. Foi o amor de Deus pelo mundo que trouxe Jesus a esta terra. Já li para você. O dever é amar a igreja como Jesus amou, tornando-se o exemplo de amor sacrificial a ser seguido. Ame como eu vos amei a vós. Irmãos, esse aqui, o pessoal que fica dizendo, existe 4 tipos de amor, a linguagem. Irmãos, você tem que amar como Cristo te amou. É o único amor que interessa para você. É o único amor que importa por os evangelhos. É você amar como Cristo amou. João 13:34. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ame uns aos outros. Como foi que Deus te amou, irmão? Como foi que Cristo te amou, meu querido e amado aluno e professor? Ele está dizendo, é do mesmo jeito. Professor, não tem irmão. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você serve, ou você não serve. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê. Ou você crê na totalidade do que está aqui, ou você não crê em nada. Vou ler novamente. João, capítulo 13, deixa eu marcar aqui, versículo 34. Maurício vai gostar do que eu vou dizer, né, Maurício? Só estou lendo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, que também vos ame uns aos outros.
como eu vos amei. A pergunta é: você só vai amar, você só pode amar, você só tem que amar o próximo como Cristo te amou. Aí a decisão é sua. Quem vai decidir como você vai amar o seu discípulo é você. Vai ser do mesmo tanto que Jesus te amou. Nem mais e nem menos. Me diga como que você vai amar os seus discípulos. Já que você é um discipulador. É na mesma proporção. Você só vai dar aquilo que você recebeu. Que é isso? Aí doeu. Você só vai dar aquilo que você recebeu. Como foi que você recebeu o amor de Deus por você? É do mesmo jeito que você tem que dar ao outro. Jesus, meu Deus, a lição está... Pai do céu. O perigo da ausência do amor é a presença da indiferença. Quando um pseudo-discipulador não exerce o discipulado pastoral no amor, este comete erro e jamais pode ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Não é eu, não. É o pastor Alex Melo que está dizendo. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. 3.2 Perdoando por amor, menino. Se o sentimento, aliás, se o amor não é um sentimento, o perdão é muito menos. É mais fácil dizer que o amor é sentimento do que dizer que o perdão é sentimento. Não estou sentindo em perdoar, pastor. O meu marido, eu não sinto em perdoar ele. A minha esposa, sabe, pastor, eu não sinto em perdoá-la. O meu filho, eu não sinto em perdoar. E quem disse para você que perdão é sentimento? Você perdoa não é porque você sente, é porque você deve perdoar, porque você tem que perdoar. Por que eu tenho que perdoar se eu não estou sentindo? Porque se você não perdoar, Deus não te perdoa. Não, mas Deus sabe que você tem que perdoar ele, quem te ofendeu, como ele te perdoa. Sabe quem é bom de perdoar? Quem já foi perdoado. Sabe quem não gosta de perdoar? Quem não se sente perdoado. Não se sente perdoado. Porque perdoado você será quando você pedir perdão. Menino do céu. Pastor Alex Melo. Uma grande demonstração de amor é o perdão. Ainda que tenha sido traído, cabe ao discípulo perdoar aos que lhe fizeram mal, a exemplo do Salvador, nossa maior referência. Um discípulo verdadeiro deve se espelhar na conduta de Jesus, amando e perdoando. Através de Cristo, descobrimos que sua graça é suficiente para cobrir uma vida inteira de pecados. João 8:11. No encontro com Cristo ressurreto, o qual lhe havia negado anteriormente, Pedro ouviu do Senhor: Tu me amas? Após a resposta positiva do apóstolo, Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Aí você fala: professor, mas era Jesus era Deus, então para ele era fácil perdoar os seus algozes. É mesmo, lindão? Fiquei quase com pena de você. Você dizendo que você não perdoa porque você não é igual a Jesus. É mesmo, lindão? Bonitão de Jesus. Você já viu a história de Estevão? Comedor de farinha? Igual eu e você? Farinha, feijão, arroz e um ovo frito em cima? Você já viu a história de Estevão? Que não era 100% Deus? Que não era 100% Jesus? Que não era 100% o Espírito Santo, mas agiu como Jesus? Como, professor? Pai, não cobra deles, porque eles estão me matando. Perdoa.
Atos capítulo 7. Atos 6 é a instituição do diácono. Atos 7 é o discurso de Estevão. Estevão, homem igual eu e você, sujeito às mesmas paixões, redimido pelos seus pecados, transgressões, e estavam matando ele. Ele diz que vê os céus abertos e ele clama a Deus dizendo: ei Deus, tá vendo ali, ó? Todos eles jogando pedra em mim? Cobra deles não. Perdoa cada um deles. Tá fácil para você essa lição? Coloca aí, irmão. Tá fácil, professor. Você que tá mole. Essa lição, mais uma, eu vou ter que falar pro Felipe. Me dá a capa dura, Felipe, que tem que ficar na prateleira. Essa tem que ficar na prateleira. Felipe é o que vende as revistas, né? Que compra e revende pra gente. Felipe e Jaque, pensa no casal abençoado. Meu Deus. Jesus. E eu acho lindo a passagem de Pedro. Que Jesus ressuscita. Ele ressuscita e ele diz bem assim: fala para os meus discípulos me encontrar na Galileia. Aí a minha cabeça assim de pregador, de pernambucano, aí eu vejo já as mulheres já querendo sair. Aí Jesus fala: ei, e fala para Pedro que eu quero falar com ele. Irmãos, esse texto ele mexe com as minhas estruturas de uma maneira inacreditável, professores. Ele disse: fala para André, fala para Mateus, fala para João, fala para Tiago, Felipe, Barnabé, Barjonas, fala para os discípulos tudo. Fala para Maria Madalena, fala para Maria, a minha mãe, fala para os meus irmãos, fala para todo mundo. Só que ele não fala nome. Ele se diz: fala para os meus discípulos. Fala para eles. Para me encontrar na Galileia. Mas tem um que eu quero que vocês falem o nome dele. Fala para João. Perdão, fala para Pedro. Fala para Pedro que eu quero encontrar ele lá. Eu imagino, irmão, aquela mulher chegando para os discípulos de Jesus, dizendo: ei, Jesus ressuscitou, encontramos ele apareceu e ele disse que quer nos encontrar para Galileia, e todo mundo alegre. E ela vira para Pedro e disse: Pedro, e ele falou o teu nome. Aleluia. Aleluia. E ele mandou dizer para você, Pedro, que ele quer te ver lá. Ele quer te ver lá, Pedro. Para nós ele disse: fala para todos, mas ele disse para ti, Pedro. Ele quer te ver lá. Aí eu imagino a cabeça de Pedro. Eu neguei. Mas dentro do coração de Pedro dizia: ele quer te ver. Ele quer te ver. Você pode ter negado, mas ele quer te ver. Você pode ter negado, mas ele quer te ver. Você pode ter negado, mas ele quer te ver. E quando Jesus encontra Pedro, ele só quer saber de Pedro uma coisa: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: te amo. Aí Jesus insiste: Pedro, tu me amas? Mais do que este? E Pedro diz: eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí diz o texto que o amor de Cristo constrangeu Pedro, porque Pedro disse: sei não, Jesus, tu sabes. Pedro nega Jesus
E Jesus quer ouvir de Pedro 3 vezes que ele o ama. E mesmo Pedro sem saber que amava Jesus, Jesus disse para ele: ei Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso é discipulado com amor. Não é porque o seu discipulado errou que você, discipulador, vai desprezar. Chame para perto. Lhe dê de comida como deu Jesus para Pedro. Lhe dê pão e peixe. E depois diz: eu lhe amo e quero continuar andando com você. Mande mensagem no WhatsApp. Eu quero ver todo o grupo, mas eu quero ver você. Fala o nome dele lá. Eita glória, Jesus dos crentes. Deixa eu terminar a lição, né, gente? 3.3 Entregando-se por amor. O pastor deve proteger suas ovelhas, arriscando-se por elas. João 10. Ir atrás das perdidas. Lucas 15. Deus chamou pastores segundo o seu coração. Jeremias 3. Para amar o rebanho de Cristo como ele amou, devemos ser homens de genuína humildade, mansos e humildes de coração, como Jesus foi. Mateus, capítulo 11. O discipulador não vive mais como uma pessoa comum, mas sua vida manifesta a vida de Jesus marcada por amor e entregue. Entregar-se discipulado é a coisa mais difícil de se fazer, mas a mais gratificante. Ela parece que ela se une de uma maneira assim, são dois opostos se atraindo. É a parte mais difícil do cristianismo, é fazer discípulo. Mas também é a parte mais gratificante quando se faz. É você poder ouvir, anos depois, eu fui discipulado por fulano. E você não sabe o tanto que você chorou por esse discípulo e agora ele lembra de você 10, 15, 20 anos. Eu fui discipulado pelo fulano de tal. Faça discípulos, discipuladores. Ensine a fazer discípulos. Se entregue ao discipulado. E você vai ver, não é amanhã, só no futuro, a recompensa de discipular por amor. Eita glória! Conclusão. Chegamos à conclusão. Fazia muito tempo que eu não me alongava em uma sala de aula. Quando Jesus ama a igreja, ele não apenas prega o amor, mas vive a manifestação deste ensinamento com atitude que o próprio Deus manifestou aos homens, como perdão, misericórdia, benevolência. O verdadeiro poder de um cristão está em imitar Jesus, a fonte e o modelo do perfeito amor de Deus. Deus amou, mandou Jesus. Jesus amou, morreu por nós. Jesus manda o Espírito Santo por amor. Por amor, temos que continuar fazendo discípulo. Que essa lição acenda em você a chama do amor para discipular, porque você foi forjado no amor de Deus, no amor de Jesus, no amor do Espírito Santo. E se você é realmente discípulo, você vai amar. Amar e amar. Por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você no nosso Café com Deus Pai, no nosso Salmo da Noite e nas aulas do canal. Ame como Cristo te amou. E esse mundo será muito melhor. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.